Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Grande Deus, nós pedimos mais uma vez que Sua presença se manifeste em nosso viver. Cada pessoa que aproxima de Ti, aproxima por Sua graça, por Sua misericórdia. Não há nenhuma bondade no ser humano. Somos um fracasso desde o nascimento. Mas a graça do Senhor aprove nos salvar. E estamos aqui agradecidos por esta salvação. Que cada pessoa sinta a salvação, o perdão, a cura, porque somos propriedade de Deus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu estava pensando se o irmão Brana estivesse aqui. É muita coisa que irmão Brana não pôde dizer, e se ele estivesse aqui, não poderia dizer da mesma forma, certo? Ele mesmo, o irmão Brana. Porque se Deus o proibiu de falar naquele dia para alguém, então isto seria em qualquer época. Se Deus proibiu ele de ir a Jerusalém, isto seria a qualquer época. Se ele estivesse hoje aqui, não seria ele que iria para Jerusalém. Certo? Porque ele disse que o quarto Elias não vai para os judeus. É o quinto Elias, é o quinto ministério. Então, tem muita coisa. Eu estava pensando porque a gente fala sobre o irmão Brana, coisas que ele não falaria dele. Por isso nós estamos falando. Quando você pega um homem enaltecendo muito a si próprio, falando de si mesmo, então é complicado. Eu sou, eu faço, Deus me mandou, Deus me enviou. Então é meio complicado isso daí. Cada servo de Deus que foi enviado, ele não falava de si mesmo. Outro falava antes dele e outro falava depois dele, certo? Tanto falava para ele entrar, como falava depois que passou, aí falava sobre ele. Então nós temos isto em toda a Bíblia, aquilo que foi dito dos homens de Deus. Então hoje eu quero falar mais sobre o profeta, porque para nós o nosso tempo é curto e seria melhor nós meditarmos nisso daqui. Como que o irmão Brana poderia dizer: o meu nome é parte do nome de Deus? Então ele não podia dizer, ele não disse que o nome dele era parte do nome de Deus. Ele diz HM. Aí ele já tinha falado de Billy Graham e de Abraão, e ele somente podia expressar que
HM faz parte do nome de Deus, mas não dizer o meu HM faz parte do nome de Deus. Mas se ele falou do HM de Billy Graham, sendo o HM normal do mundo, e só tem mais um HM, que era o dele, para aquele dia. Então, estou pensando isso, ele não poderia falar. Tem gente que pensa assim, se o irmão Branham estivesse aqui, ele ia corrigir essas coisas, porque ele não podia falar. Por isso Deus o levou. Por isso Deus disse para ele, não diga a ninguém. Nunca. Então, irmão Branham nunca poderia dizer para uma pessoa, para que aquela pessoa pudesse falar sobre o nome dele. Até que Deus deixou muita coisa para nós. Para mim, Deus, quando eu estudo a mensagem e quando nós começamos a conhecer sobre o HM, lá em 1995, mais ou menos, que nós começamos a conhecer, já foi tremendo. Nunca eu tinha ouvido alguém ler dentro da mensagem, mas as pessoas não liam. Hoje é pior ainda, que elas não leem. Parado na brecha, 138 a 155, onde Deus falou quantos picos tem um monte, quantas letras tem seu nome. Então, aquilo ali já foi demais para nós. Entendeu? É uma clareza que Deus quis mostrar para nós. Por que falar do nome que estava na montanha? Porque nem o nome de Jesus foi falado, e eu vejo que o nome de Jesus estava naquelas rochas, no dia que ele morreu, aquelas rochas rebentaram. Para mim, o nome dele estava lá, entendeu? O grande Yeshua, ou como você queira, estava ali manifestado, o nome dele, mas não foi falado. Mas aqui no final é falado, tem tanto o rosto de Abraham Lincoln na montanha, também tem o rosto do irmão Branham, naquela montanha, e Deus estava falando alguma coisa para nós, que se, disse Jesus, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, se nós pararmos de falar, aquela montanha dos Estados Unidos, ela fala. Se a gente não fala, ela continua lá falando. Tem os 7 picos. E é as 7 letras do profeta Branham. Mesmo se eu não falar. Se você não falar, aqueles montes estão falando, aquelas rochas estão falando. Mas o irmão Branham não podia falar. Como ele diria, eu sou o 7º selo. Ele disse, cada mensageiro representa um selo. Agora, ele era o 7º mensageiro, mas ele não disse, eu sou o 7º selo. Mas você lê a mensagem, já identifica. Aí ele não disse, mas disse. Entende? Ele não disse, eu sou o 7º selo, mas ele disse que aquele anjo, que era o 7º anjo, o mais sobressalente, o robusto, forte, era ele quem tinha o 7º selo. E voou para mim, diz ele. Mas ele não podia falar, eu sou o 7º selo. Eu sou o 7º trovão. Porque cada selo, se tem um mensageiro, depois quando você recebe a revelação, através do profeta, de cada mensageiro, aí você fica sabendo de cada trovão. Cada manifestação de Deus é um trovão, é a voz de Deus.
Não foi entendida no tempo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e não foi entendida no tempo de Branham. Se o irmão Branham estivesse aqui, ele não poderia dizer a mesma coisa para nós. Então, alguém tem que dizer. Irmão Branham mesmo diz naquela carta ao irmão Liveio, eu não posso dizer isto, você pode. Para mim está tudo claro, tudo revelado. Ele não podia falar, mas você pode. E logo ele diz, você sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição. Eu não posso falar, mas você pode. Então eu posso falar. A irmã Branham não podia, mas eu posso falar. Entende? Que o irmão Branham era o sétimo selo, que o irmão Branham era o sétimo trovão, e que sem o sétimo anjo, que era o irmão Branham, não haveria nenhuma revelação do que aconteceu dentro de 7 eras da igreja, 7 períodos, onde teve 7 mensageiros, e que cada mensageiro representava um selo. Irmão Branham não podia falar dele, mas eu posso falar, e você pode falar também. Não é somente eu, você pode falar também. A gente fica satisfeito em ver essas coisas. O livro está em minha mão. Ele não falava que o livro está na mão dele, mas o anjo forte desceu com o livrinho aberto, capítulo 10, verso 1, e entregou para o sétimo anjo, porque ele diz, é o único que pode. Ele diz, coube perfeitamente na minha mão a espada. E a espada o que era? O livrinho. É a palavra de Deus revelada. Não é apenas a palavra de Deus. Não é apenas o livro. É o livrinho. É a espada. Só ele podia deixar essas coisas mastigadas assim para nós. Ele não podia dizer, o meu nome é o novo nome de Cristo. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Se ele já foi advertido para não falar para ninguém, ele não ia falar, ele disse que ia levar para o túmulo. E ele levou. Mas está tudo aqui dentro da mensagem. Tudo dentro da mensagem. Os 7 trovões, diz o irmão Branham, que está escrito na Bíblia, não escreva. Aí o irmão Branham vem e diz, está dentro da Bíblia, porque não pode aumentar nem diminuir. Já está escrito, está ali dentro, mas você não pode ver, está nas entrelinhas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumprir-se-á o segredo, o mistério de Deus. Então, o homem que traz a mensagem como profeta, que é o último profeta, nós temos aí, para revelar a palavra, não existe mais profeta. Só vamos ter depois, ou os judeus terão o seu profeta, certo? Moisés e Elias. Mas para nós, termina aqui com o irmão Branham. Irmão Branham, ele deixou estas coisas, para mim, foi claro. Não era claro até o ano 2000, nem para mim, nem para você. Mas depois começou a ficar claro para todos nós, com respeito até à mudança de nome. E quando o próprio Deus diz, através do irmão Branham, eu mudei e te dou parte do meu nome. Abraão Restaurado 45. Bom, para mim, estas coisas já é suficiente. Ele diz, vigie bem o sétimo. Ele não podia dizer, vigie o que eu estou pregando. Vigie a minha mensagem. Ele diz, vigie bem o sétimo. Ele não podia dizer,
Eu sou a vinda do Senhor em carne. Eu vou mostrar para você aqui. Aqui nesse corpo é a vinda do Senhor em carne. Mas ele não dizia isto. Mas tudo o que ele falava, ele mostrava que ali estava Deus encarnado. 3 homens chegaram, 2 anjos e Deus. Deus era um homem outra vez. Entende? Deus era um homem chamado Jesus. Deus é um homem chamado Brana. Um que veio fora do sexo, que é Jesus Cristo, para poder me salvar, porque ele não podia vir como nós viemos. Qualquer homem que nasce na via que nós nascemos, sexualmente, não pode nos salvar. Entende? Não pode nos salvar. Qualquer homem que vem na via que nós vemos não pode perdoar nossos pecados. Por isso Jesus teve que vir por obra e graça do Espírito Santo, fora da via sexual, sem nenhum sentimento sexual. Maria se engravidou, porque era obra do Espírito Santo, para que pudesse trazer uma mensagem de salvação que você tem e a vida toda, se você vive nesta terra, que você vai para o céu, você tem que saber que é Deus, um homem, que te salvou. Foi Deus, um homem, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Certo? Está tudo na Bíblia, é tão claro. Agora, isso você tem ele aqui na terra, você tem ele na glória, você tem ele no milênio, em qualquer lugar que nós tivermos, no novo céus e nova terra, este Salvador estará conosco. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito dentre toda a criação. E por isso as pessoas não percebem. Criado desta forma, por obra e graça do Espírito Santo, não existe ninguém mais. Nós o encontraremos com ele em qualquer tempo. Aí você pensa, mas irmão Brana, eu quero que vocês pensem também, e Moisés? Moisés era Deus para Israel. Arão era o profeta. Moisés era Deus. Na Bíblia está assim. Samuel era Deus para Israel. Isso não quer dizer que lá no final, que termina todos e fica só Brana com um novo nome. Irmãos, o novo nome foi dado para nós porque é um nome para um povo gentil, para poder nós sabermos que ele diz em Jeová Jireh, 3ª parte, parágrafo 100, um gentil levaria seu nome. É para isso, um gentil. Para um gentil vir completar as eras da igreja e revelar o mistério das 7 eras, o mistério dos 7 selos. Mas é um gentil que tinha que vir, não era Jesus, era um gentil. É isso que você precisa guardar. Você lê esta mensagem que hoje tem se cumprido, essa escritura, que o irmão Brana fala sobre isto, e a gente leu aqui sobre este versículo, porque por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora, você não pensa que o arrebatamento é isto aqui. Isso daqui foi a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem vem a hora em que não penseis. Eu queria que vocês tivessem claro estas coisas na mente, do que irmão Brana diz na mensagem, o rapto. Ele diz, o rapto vai acontecer das 6 às 9 da manhã. Então você tem o dia, a hora, vai acontecer de manhã, das 6 às 9 da manhã.
Mas esse daqui, o dia do Filho do Homem, ele virá na hora em que não penseis. Quando for dar o rápido, virá na hora das 6 às 9 da manhã. É nessa vigília que ele vai chegar. Isso é o que diz o profeta na mensagem o rápido. E eu creio. Entende? Eu creio nisso. É para poder ver essa diferença que as pessoas ficam preocupadas. Oh, se Jesus já veio, vocês ficaram. Eles não entendem. Ele veio como Filho do Homem. O Filho do Homem virá na hora em que não penseis. Então eu vou dizer agora, o Filho do Homem veio na hora que vocês não pensaram. Nem eu. Mas ele já veio. É que eu estou aqui crendo nesse ministério que aconteceu na América do Norte. Jesus, o Filho do Homem, veio e as pessoas não perceberam também. Mas os discípulos estavam falando com respeito a Jesus depois. O Filho do Homem veio no tempo do irmão Brana e o povo nem pensava que era a vinda do Filho do Homem. Mas nós estamos aqui do outro lado, na outra América, para mostrar para eles, isso já aconteceu. Lá no tempo dos discípulos era a mesma coisa. Eles estavam falando de Jesus, daquele homem Jesus. Pedro estava falando daquele homem Jesus. E até para o batismo com respeito a João Batista, vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. Simplesmente. Aí eles começaram a falar o que foi João. Ele veio, preparou o caminho, apontando aquele que viria após ele. Aí veio o Filho do Homem, aqui nesse dia final, na hora em que não penseis. E o que ele fez? Ele apontou o dia. O dia, como será o rapto? Mas no seu dia, ele não ficava pregando, eu sou o Filho do Homem. Não. Jesus mostrou para todos que ele era o Filho do Homem. Jesus mostrou, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era Deus feito carne. Entende? Aquele Deus que nunca você vai ver. Nem na terra, nem no céu. Nunca você verá, porque a Bíblia diz que ele é invisível, imortal, habita numa luz que ninguém pode chegar ou entrar, uma luz inacessível. Isso é Deus, Espírito. Eu sou o Senhor que enche os céus e a terra. Jeremias 23, 23. Esse é Deus. Mas você quer ver ele? Olhe em Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Na terra, no céu, em qualquer lugar. Ele é a imagem do Deus verdadeiro. Ele é a imagem. Se você quer ver Deus, ele é espírito. Mas se você quer vê-lo, tem uma imagem. Isso nunca vai terminar. Irmão Brana viu ele no seu dia. Ele limpou a garganta, olhou para cima e viu Cristo. E Jesus não atendeu o limpar de garganta. Ele diz, mas quando eu disse, Senhor Jesus Cristo, ele olhou. E o seu olhar era como virar o mundo ao revés. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta manifestação você sempre terá. Agora, para os gentios, Deus tinha que vir em carne, como Filho do Homem. Jesus avisou nos seus dias, como aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele não estava falando, assim é, assim será. Ele estava mostrando um tempo futuro. Assim será
nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele estava manifestando o dia do Filho do Homem e já avisando, porque ele era do amanhecer, ele era o alfa, mas como ele é o ômega também, ele estava anunciando os dias da vinda do Filho do Homem no entardecer. Amém. Então são coisas que o irmão Brana, ele não podia dizer. Até quando chegou a terceira puxada, ele chegou no sétimo selo. As pessoas param no sétimo selo, e sétimo selo, meu irmão, é aquele dia e hora, ele não podia falar. Não está dentro do sétimo selo. Ele não podia falar, você tem que procurar depois, você tem que ver depois. Aqueles anos de vida que ele teve depois, é que ele vai trazendo luz aos poucos, tirando o véu aos poucos daquilo que verdadeiramente era a revelação dos 7 selos. Ele não podia, nos dias dele, falar, mas ele podia dizer, aquele 7º anjo, ele tinha o 7º selo, ele voou para mim. Gente, não precisa de falar mais nada para mim. Eu acho que um eleito é exatamente uma hora dessa. Ele diz, aquele anjo voou para mim. Era ele quem tinha o 7º selo. Então quem tinha o 7º selo? Era Brana, voou, foi para ele. Essa mensagem nesse dia que pregamos, se as pessoas pudessem perceber, que Deus tinha que ter um povo para crer nessa mensagem. Tinha que ter alguém para pregar esta mensagem que nós cremos. Tinha que ter alguém, porque tem um povo para crer nessa revelação, naquilo que aconteceu nos dias do irmão Brana, que a América do Norte não deu conta de ver, e que o irmão Brana não podia falar. E Deus diz, não diga a ninguém. Mas aí ele vem mostrando nas mensagens, depois que você vê ele falar, você lê, você ouve, a semente não herdará com a palha, 18, 19, Brana não é uma denominação. E ele pregou que Lutero é uma denominação, que o Wesley é uma denominação. Pentecostais formaram a denominação. Ele diz, o verdadeiro pentecostal não é uma denominação, porque é uma experiência de você e Cristo. Mas cada um é uma denominação. Quando chegou no tempo dele, Brana não é uma denominação. Foi ele que falou. Aí você pode ter igreja de Deus, igreja de Cristo, templo da fé, que não é da fé, templo da incredulidade, seja o que for, você pode ter. Só que todos estes, segundo o que o profeta pregou, são nomes blasfemos. Ele diz, como que vocês gostam de puxar para o lado de vocês? Mas esta é a realidade. É a realidade. Você tem que tomar o nome cristão, é verdade, lá na Antioquia foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Agora, aleluia, aqui no Brasil, da revelação correta, se pudesse escrever, no Brasil, a primeira vez que eles foram chamados de ibranitas, porque na Bíblia tem que eles foram chamados a primeira vez de cristãos. Mas e agora, Bramita, no entardecer, não podia ser chamado no tempo de Brana. O próprio irmão Brana saiu do ministério, parou e disse, vocês vão pagar caro por isso. Porque eles estavam chamando ele de Senhor Jesus Cristo, tudo errado. Chamando ele de Deus, de Senhor Jesus Cristo, e estava errado. Porque ele era Deus em carne com outro nome. Ele não era o Senhor Jesus Cristo. Mas eles estavam professando a fé deles em William Branham como sendo Jesus Cristo. Nós cremos em William Branham como Filho do Homem no último dia, que ele diz, eu não sou o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, mas um Filho do Homem, que é um profeta.
Agora, eles não podiam aprender isso na América. Então, se alguém ficar preocupado, se o irmão Branham estivesse aqui, ele estaria falando contra esse povo que prega o novo nome. Não, o irmão Branham não podia nem estar aqui, por isso Deus levou ele. Porque no final, já no ministério, ele estava dizendo para o irmão Liveio que Branham é perfeito, é perfeição. Eu fico vendo assim, o irmão Branham está chegando perto de falar. Com a vontade de falar. Ele falou para esse irmão, e o irmão nem percebeu. O irmão Liveio já partiu, ele nem percebeu. Eu não posso falar isso, irmão Li, mas você pode. E você sabe o que significa grã? São 6, é o mundo. Mas você sabe o que significa Bran? Bran é perfeito, perfeição. Era para dizer que o mesmo Deus que esteve no amanhecer, trazendo cura, salvação, perdão. Irmão Branham diz, ele não pode te perdoar hoje, porque ele já te perdoou. Ele não pode nem te curar, porque ele já te curou. Como que você pode agora colocar um William Branham para curar, um William Branham para perdoar? Se nem Jesus pode, porque ele já fez. Quando ele fez seu trabalho, chegou ao final, terminou. E aqui é a mesma coisa. Tudo está feito. Você está esperando o William Branham para revelar o selo? Já revelou. Você está pensando em alguém para ser o 7º selo? Não, foi Branham. Ele não podia dizer. Então eu tenho que dizer para você. Alguém tinha que falar isso. Irmão Branham chegou numa mensagem e diz, alguém tinha que pregar isso. Mas teria que ser eu, senhor? Alguém tem que falar isso. Teria que ser eu? E eu pergunto, teria que ser eu também? Porque os outros não falaram. Até com quem o irmão Branham conversou e diz, você pode falar. Não falou. As pessoas não têm luz da palavra. E a luz é dada a um povo que já veio para ter aquela luz. Você nasceu para ouvir esta mensagem. Nós passamos por vários lugares, várias igrejas, mas chegamos ao ponto desta mensagem para nós podermos descansar a nossa alma. Não temos que preocupar com mais nada. Já aconteceu a vinda do Filho do Homem. Agora eu estou esperando o arrebatamento. A igreja está aguardando isso. Você quer ver? 146, hoje tem se cumprido essa escritura. Tem tanta coisa boa aqui dentro, mas eu vou ler só esse parágrafo. Eu lhes tenho lido as escrituras, mostrando-lhes mais de uma dúzia de evidências de que estamos vivendo nos últimos dias. Quais últimos dias, irmão Branham? A geração que verá Jesus Cristo voltar à terra. Se ele parasse aí, ele diz, e esta noite lhes digo de novo, hoje tem se cumprido estas escrituras ante vossos olhos. O povo está esperando ainda vir Jesus voltar na terra. E aqui a mensagem já foi pregada. Você está esperando a geração que verá Jesus Cristo voltar à terra. E esta noite, quando ele estava pregando, hoje tem se cumprido essa escritura. E esta noite, lhes digo de novo, hoje tem se cumprido estas escrituras ante vossos olhos. E não puderam ver. Ouvir a mensagem. Ouve, choram com a mensagem, mas não entende a mensagem. Não recebe a mensagem como ela é. Aqui está a clareza, é tudo o que esta mensagem é. O que eu preciso, que você precisa, está aqui. 135 para me encerrar. Hoje tem se cumprido essa escritura. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado porque ele ainda não havia morrido. Aqueles que pecassem contra o Filho do Homem. Então Jesus está vivo e diz, eu perdoo vocês ainda. Certo?
Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Quando foi que o Espírito Santo veio e fez as mesmas coisas que Jesus fez? Foi no tempo do Ômega. Foi no tempo do irmão Brana. E falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. É nesse dia, se falar uma só palavra contra, não será perdoado, nem neste mundo, nem no que vem. Quem está falando contra o novo nome HM, que é o nome gentil, que é Bran, quem está falando contra, irmão Bran está dizendo aqui para você, meu irmão, minha irmã, que dá a mão um para o outro, para falar contra, irmão Bran está dizendo que não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. E você acha que está fazendo um grande trabalho? Roma também achava que estava fazendo um grande trabalho, matando os cristãos. E homens e mulheres matando o efeito da palavra para o povo, estão vivendo da mesma forma. Fazendo um trabalho para Deus, alertando o povo, não crê no novo nome Brana, não é Brana o novo nome, é outra coisa, mas eles não sabem nem o que é. Cego, nu, infeliz e não sabe. Grande Pai, sabemos que as Escrituras já têm se cumprido. O Senhor já veio em carne outra vez, agora no entardecer, porque o Senhor veio no amanhecer para os judeus e samaritanos, mas o Senhor nunca veio para os gentios. O seu profeta diz nesta mensagem, ele diz, mas hoje ele vem aos gentios. Essa mensagem que o seu profeta trouxe é para os gentios, para o gentio receber o novo nome, que não é para judeu saber do novo nome. O judeu era para saber do nome, e eles não souberam, mataram a Cristo, crucificaram a Cristo. E agora o gentio era para saber do novo nome, e eles crucificam a Cristo a segunda vez. Ajuda, meu irmão, minha irmã, a descansar nesta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.